Olá, faz algum tempo que eu não gravo um vídeo aqui para vocês, mas hoje vamos retomar as gravações com o vídeo 72, que é o terceiro vídeo do dia 20 de maio de 1940. É o dia mais longo desde que William Shirer começou a registrar os seus dias em 1934. São 3 vídeos para um mesmo dia. E daqui ele começa a nos escrever de Bruxelas às 14 horas do dia 20 de maio. Ele diz o seguinte: Bruxelas foi poupada, a única cidade da Bélgica que não foi arrasada, em todo ou em parte. Hitler ameaçou bombardeá-la ou destruí-la, sob a alegação de que os belgas estavam fazendo transporte de tropas através da capital, que assim deixava de ser uma cidade aberta. Foi talvez a sua queda rápida que a salvou. Enquanto rodamos pela cidade, vamos vendo aqui e ali casas demolidas por bombas alemãs isoladas, atiradas para aterrorizar o povo. Todas as pontes lançadas sobre o canal que corre no meio da cidade, deviam ser umas 12 mais ou menos, foram dinamitadas pelos ingleses. É um dia quente, um dia de fim de primavera. As ruas estão cheias de habitantes locais. As mesmas fisionomias amarguradas, mas orgulhosas que vimos nas outras cidades. O oficial alemão, encarregado dos nossos 4 automóveis, manda parar um instante e pergunta a um transeunte o caminho do restaurante onde devíamos almoçar. O civil, com a aparência de um professor, de barba e chapéu preto de abas largas, ensina o caminho. Sua atitude de polidez fria. O oficial agradece as informações com uma continência. O professor toca levemente o chapéu. Pouco depois chegamos ao centro da cidade, defronte da Estação do Leste, e começamos a descer a rua, buzinando estridentemente e sem necessidade, em direção à praça fronteira ao Hotel Metrópole. Quantas vezes, nos bons tempos de paz, passei por esta rua, observando os bons burgueses de Bruxelas, as prostitutas pintadas, as lojas cheias de coisas boas que nunca se viam na Alemanha, laranjas, bananas, manteiga, café, carne. A fachada dos cinemas anunciando os últimos filmes de Hollywood e Paris, os terraços dos cafés sempre apinhados, fronteiros à praça. Almoçamos na Taverne Royale, que muitas vezes frequentei quando em Bruxelas. Sinto-me um pouco constrangido de aparecer ali em companhia de oficiais alemães. Felizmente, o maître e seus garçons não me reconheceram. O restaurante, da mesma forma que o Hotel Metrópole, foi requisitado pelo exército, embora durante a refeição 2 ou 3 civis surjam no salão e sejam também atendidos, por exceção, creio. Almoçamos bem, principalmente os alemães do Ministério da Propaganda e do Exterior e os oficiais. Há anos que não se encontram alimentos como esses em Berlim. Alguns dos nossos adquirem, em poucos minutos, todo o estoque de cigarros americanos existentes no restaurante. De minha parte, compro 3 maços de Luke Strike. Não posso resistir a essa tentação, depois de passar 3 anos fumando coisas horrorosas na Alemanha. Pretendo economizá-los para depois das refeições, um por dia. Pagamos as nossas contas em marco alemão, a taxa absurda de 10 francos o marco. Depois do almoço, vários componentes do nosso grupo saem à rua para fazer novas compras com os marcos que trouxeram de Berlim e que agora valem tanto. Adquirem sapatos, camisas, impermeáveis, meias femininas, tudo o que podem encontrar. Um dos italianos compra um pouco de café, chá, 2 galões de azeite de cozinha, além de sapatos e roupas. F e eu saímos à procura de uma loja onde eu costumava fazer as minhas compras. Não para comprar coisa alguma, mas para conversar um pouco. O negócio está sendo dirigido pela mulher do patrão. Ela tem uma vaga ideia da minha pessoa. Está estupefata, espavorida, mas corajosa.
Não compreende bem o que aconteceu e diz: foi tudo tão repentino, não posso perceber muito bem o que se passou. Primeiro foi o ataque alemão, depois o governo fugiu. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Então, na sexta-feira, hoje é a segunda-feira seguinte, por volta das 8 da noite, os alemães entraram na cidade e admite que os soldados nazistas estão se portando corretamente. Onde está o seu marido? Perguntei. Não sei, foi mobilizado, foi para a frente. Desde então não recebi uma notícia. A única coisa que posso fazer é esperar que ainda esteja vivo. 2 soldados alemães penetram na loja e cada um adquire meia dúzia de maços de cigarros americanos. Na Alemanha, somente poderiam ter comprado 10 péssimos cigarros alemães. Depois que os soldados saem, a mulher prossegue. Mantenho a loja aberta, mas até quando? Nossos estoques vinham da Inglaterra e dos Estados Unidos. E meu filhinho? Onde arranjar o leite de que precisa? Consegui comprar leite condensado, que dará para 2 meses, mas depois... E para. Em seguida acrescenta. No fim, como ficarão as coisas? Os senhores acreditam que a Bélgica voltará a ser o que era antes, independente e com o seu rei? Bem, naturalmente, se os aliados vencerem, será como da última vez, foi a nossa resposta. Se, mas por que motivo eles batem em retirada com tanta rapidez? Contando com os ingleses e franceses, tínhamos mais de 1 milhão de homens na Bélgica, e não conseguiram resistir tanto quanto os poucos belgas souberam resistir em 1914. Não compreendo. Nós tampouco. Por isso saímos dali. De volta ao restaurante, onde os automóveis estavam à nossa espera, alguns dos nossos companheiros de viagem voltavam também, os braços carregados de embrulhos. Muitos ainda não tinham regressado. Assim, F e eu fomos dar umas voltas até a Ruthausplatz. Sobre a prefeitura, a suástica drapejava ao sol da tarde. Afora isso, com exceção de alguns soldados alemães parados aqui e ali, a praça tinha a mesma aparência de sempre. Vimos a sede de um banco americano. Dirigimos-nos para lá e pedimos para falar ao gerente. Antes, durante o almoço, tínhamos pedido aos alemães que nos conduzissem à embaixada dos Estados Unidos, mas recusaram-se a isso, dizendo-nos que o pessoal da embaixada fugira em companhia do governo belga. Protestei, afirmando que ao menos um secretário de embaixada teria sido deixado na cidade. Sustentaram que não, que os americanos tinham deixado apenas um porteiro tomando conta do edifício. Sem dúvida tratava-se de outra mentira, mas tanto eu quanto F deixamos passar. Além disso, a embaixada ficava muito longe para que fôssemos até lá, a pé. Os 2 gerentes do banco, um deles chegara de Nova York 2 dias antes de a Bélgica ser invadida, pareceram contentes com a nossa visita. O embaixador Cudahy e todo o pessoal da embaixada permaneciam em Bruxelas, revelaram. Mas não lhes fora possível comunicar-se com o mundo exterior. Tanto quanto sabiam, todos os americanos da cidade estão bem. Alguns deles, juntamente com um grupo de judeus, tinham tentado sair da cidade 2 noites antes da chegada dos alemães. Mas, a 32 quilômetros de Bruxelas, os alemães tinham bombardeado a ponte da estrada de ferro e o trem teve de parar. Registrou-se algum pânico, especialmente entre os judeus, o que é perfeitamente compreensível. Os judeus, acompanhados de 5 ou 6 americanos, decidiram prosseguir viagem até a costa, a pé. Os outros, inclusive um dos gerentes, tiveram que regressar a Bruxelas. Ninguém sabia o que tinha acontecido aos que continuaram a viagem a pé para o litoral. Alguns detalhes sobre a vida de Bruxelas. Os bondes continuam a circular, mas os automóveis particulares não têm ordem para funcionar. Os alemães requisitaram a maior parte deles. Não se pode falar ao telefone. Os cinemas estão fechados. Seus cartazes anunciam ainda filmes americanos e franceses.
As autoridades proibiram a população de ouvir o rádio estrangeiro. Por toda parte vêem-se cartazes de aviso com um apelo do burgomestre, redigido em francês e flamengo, pedindo à população que se mantenha calma e digna diante das tropas alemãs. Os escritórios das firmas americanas ostentam um aviso escrito em papel timbrado da embaixada, dizendo o seguinte: esta é uma propriedade norte-americana colocada sob a proteção do governo dos Estados Unidos. Deixamos Bruxelas às últimas horas da tarde, os carros abarrotados com as compras feitas por quase todos. Regressamos a Aachen, Aix-la-Chapelle, por volta das 21h30. Tive sorte. Consegui combinar com a RRG de Berlim uma irradiação de Colônia para as 4h30 da madrugada desta noite. Acabo de redigir a minha crônica. Agora preciso arrancar da cama os sensores do Ministério da Propaganda e do Alto Comando para que a aprovem. Apesar de ter dormido muito pouco nestes últimos dias, não tenho sono nem me sinto fatigado. Aluguei um automóvel a um chofer para levar-me até Colônia, distante uns 65 quilômetros daqui. Ele insiste em partir neste momento, 1h da madrugada. Diz que as tropas que se movimentam ao longo das estradas vão nos atrasar bastante, sendo possível que os aviões ingleses façam o mesmo. Até agora eles não apareceram, apesar do esplêndido luar que está fazendo. 21 de maio, 6h15 da manhã. Minha irradiação de Colônia saiu perfeita. Nenhum avião inglês. Tive alguma dificuldade para encontrar o edifício da emissora na escuridão do blackout. Por fim, uma mulher loura e gorda, parada à entrada de uma casa em companhia de um soldado, forneceu-me a direção exata. Dormi uma meia hora já no estúdio e cochilei a 1h30 que gastamos para regressar a Aachen. Isto é, cochilei durante quase todo o percurso. A madrugada estava linda e finalmente acordei para apreciá-la. Vou descer agora para o breakfast, pois temos que partir para a frente daqui a 15 minutos, ou seja, às 6h30. Não tive tempo para mudar de roupa, porém consegui ainda barbear-me. Apêndice ao dia 20 de maio. Em nosso regresso de Bruxelas para Aachen, encontramo-nos com um grupo de prisioneiros ingleses. Foi num lugar qualquer da província holandesa de Limburg, acho que nos subúrbios de Maastricht. Os prisioneiros estavam reunidos no pátio pavimentado de tijolos de uma fábrica abandonada. Interrompemos a viagem e pusemo-nos a conversar com eles. O espetáculo era bastante triste. Aliás, sempre é assim quando se trata de prisioneiros, especialmente logo em seguida às batalhas. Alguns deles estavam ainda sob a impressão do combate, outros feridos, todos exaustos. Mas o que mais me impressionou nos ingleses foi a sua aparência física. Eram rapazes de peito sumido, magros, ombros caídos. A terça parte deles usava óculos. Um exemplo típico, deduzi, dessa mocidade que a Inglaterra negligenciou tão criminosamente durante os 22 anos do pós-guerra. Enquanto a Alemanha, apesar da derrota da inflação, de 6 milhões de desempregados, educava a sua mocidade, ao ar livre e ao sol. Perguntei aos rapazes de onde eram e em que empregavam as suas atividades na Inglaterra. A metade tinha saído dos escritórios de Liverpool, os outros dos escritórios londrinos. Começaram a receber instrução militar há 9 meses, disseram, exatamente quando irrompeu a guerra. Mas essa instrução não foi suficiente, como podia se observar, para desfazer a impressão da má alimentação, da falta de vida ao ar livre, do sol e dos exercícios físicos dos anos do pós-guerra. A 30 metros de distância, os soldados alemães de infantaria marchavam pela estrada em direção à frente de batalha. Não me pude furtar em compará-los com os rapazelhos ingleses. Os alemães tinham a pele tostada pelo sol, físico bem conformado, aparência sadia e robusta,
feitos salientes, mais um detalhe desta luta desigual. Os jovens ingleses, sabiam perfeitamente, lutaram com toda a bravura possível. Mas bravura não é tudo. Não é mesmo bastante nesta guerra mecanizada de hoje. É preciso possuir um físico capaz de resistir a esforços tremendos. Depois, principalmente nos combates atuais, é preciso possuir todas as máquinas de guerra. Falei aos ingleses sobre isso. Havia um grupo de 6, separado dos demais. Tudo o que fora deixado de uma companhia atirada à luta nas proximidades de Louvain, segundo eles próprios me disseram. Não tivemos a menor chance, revelou um deles. Fomos simplesmente esmagados, especialmente pelos Stukas e tanques. E os seus tanques e aviões de bombardeio? Perguntei. Não vimos nenhum, foi a resposta geral. 3 daqueles rapazes tinham os olhos envoltos em ataduras ensanguentadas e sujas. Um dos 3 parecia particularmente deprimido, batendo os dentes de dor. É uma pena, sussurrou-me um de seus companheiros. Ele perdeu o olho, sente-se desesperado com isso. Diga-lhe que isso não é assim tão grave, respondi, procurando animá-lo da minha forma desajeitada. Eu também perdi a visão de um dos olhos e ninguém dá por isso. Mas não creio que ele tenha acreditado no que eu disse. Entretanto, apesar da impressão dolorosa sob a qual ainda se achavam, das sombrias perspectivas de sua vida futura de prisioneiros de guerra, o grupo parecia animado. Um dos prisioneiros de Liverpool sorriu-me por detrás de seus óculos. Sabe, os senhores são os primeiros americanos que já vi em pessoa. E não lhes parece que o ambiente é interessante para esse primeiro encontro? Isso fez com que os outros fizessem a mesma observação, o que provocou um riso geral. Mas no íntimo não me sentia tão bem. F e eu demos-lhes todos os cigarros que possuíamos e saímos dali. Ficamos por aqui e acaba a descrição que Shearer fez do dia 20 de maio, de sua incursão pelas cidades holandesas e belgas que estavam já ocupadas pela Alemanha. E traz detalhes interessantes, né? Eu achei particularmente interessante essa comparação da compleição física dos ingleses e alemães e do que foi feito no período entre guerras, né, em cada um dos países. Ficamos por aqui, mas nos vemos em seguida no próximo vídeo. Até mais.